Olá, abençoados! E aí, tudo bem? Bora lá para o nosso devocional Café com Deus Pai, hoje, dia 20 de março, e o tema é a liderança do Espírito. Eu vou ler para vocês Lucas 11:13, que diz assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. A generosidade de Deus vai muito além da nossa compreensão. Diante disso, Jesus ressalta que se nós, seres humanos, apesar da nossa natureza falha, conseguimos dar coisas boas aos nossos filhos, como não esperar que Deus Pai faça ainda mais? A graça e o amor do Pai são extraordinários e impactantes, e essa verdade precisa estar firmada em nossa vida. Um grande exemplo da generosidade de Deus foi o fato dele nos ter deixado um presente valioso que nos guia em direção ao caminho certo a ser trilhado, nos consola em meio às dificuldades e nos capacita para vencer a luta contra o pecado, o Espírito Santo. É impossível viver uma vida que agrada a Deus ignorando completamente a existência e a ação do Espírito. Você tem um pai que faz que tudo coopere para o seu bem. Isso, entretanto, não significa que tudo ocorrerá conforme o seu plano pessoal, mas segundo a vontade dele. E isso não pode ser motivo de preocupação, mas sim de paz, porque quando nos submetemos a Deus e aceitamos seus caminhos, vivemos o nosso propósito. Você não está sozinho, mas tem um auxiliador que o ampara em meio às suas fraquezas e necessidades, dando a nós, por meio da infinita generosidade do Pai, ao decidirmos caminhar com Jesus. Ele é justamente o Espírito Santo. Quanto mais intensos em nossos relacionamentos com Deus, mais sensíveis estaremos às orientações do Espírito Santo e mais assertivos seremos em nossas decisões diárias. A partir de hoje, permita-se viver uma vida debaixo da liderança do Espírito, pois ele é o grande presente de Deus, disponível a todos aqueles que pedirem. Glória a Deus, aleluia. E aqui ao lado ele diz assim: deixe de ser governado pela opinião alheia ou por suas emoções, e simplesmente permita que o Espírito Santo guie você. Glória a Deus. Amados, a palavra-chave de hoje é direção. Quem tem dirigido a sua vida? Você consegue ouvir a voz do Espírito Santo? Você já experimentou essa total dependência do Espírito Santo? É muito difícil, né? Nós temos muitas vozes, nós ouvimos muitas vozes. A nossa voz, o diabo, as pessoas, a voz do mundo, enfim, nós estamos sempre rodeados em busca de conselhos. Mas quem são as pessoas que você tem buscado para te aconselhar? Eu tenho a grata satisfação de poder pedir que o Espírito Santo guie tudo aquilo que eu faço na minha vida, desde os mínimos detalhes até coisas grandes. Sabe que a minha experiência, né, de ter vindo sair do meu do lugar onde eu morava e vir para o Alphaville, onde eu estou hoje, eu fui colocando à prova a voz do Espírito Santo, porque era uma decisão muito séria para ser tomada, era uma decisão muito importante. Sair da minha zona de conforto, sair da minha cidade, para estar num lugar onde a despesa seria 5 vezes mais alta, era uma decisão muito desafiadora. E eu confesso para vocês que eu tive muito medo. Mas eu coloquei em prova. Eu falei: Pai, se é o Senhor que está me dando esse direcionamento, fala comigo. Espírito Santo de Deus, testifica. E essa testificação, essa certeza, né, esse conselho, ele vem de um testemunho interior.
Apesar de toda a realidade não fazer sentido, dentro eu sentia paz. Amados, e foi assim que eu cheguei aqui. Agora faz 1 ano e 2 meses que eu estou em Alphaville. Eu nunca precisei pegar dinheiro emprestado com o banco, eu nunca passei apuro, no sentido de me faltar alguma coisa. O Senhor tem me dado direção de onde ir, porque foi Ele mesmo que me trouxe para cá. Mas por quê? Porque eu estava atenta à voz do Espírito Santo. Então eu te convido, meus amados, que vocês aprendam a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele é um testemunho interior que te traz paz, embora as circunstâncias estejam confusas. Ele te dá um direcionamento, ele te dá uma orientação. Mas a gente tem que calar as muitas vozes para ouvir a voz do Espírito Santo. Tudo isso, amados, a gente recebe com a comunhão com o Pai. No nosso momento de devocional, no nosso momento no secreto. Não basta você ir à igreja toda semana, não basta você ouvir esse devocional todos os dias ou qualquer outro devocional, não basta. É necessário que você mergulhe de cabeça para conhecer quem é o nosso Pai, porque o nosso Deus é bom. E os planos dele são planos de nos fazer prosperar e não de causar danos. Até aquilo que parece estar dando errado é para dar certo. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, quero também passar para você aqui uma outra chave. Agradeça a Deus pelos problemas. Fala, Pai, graças te dou por esse problema. Graças te dou por essa dificuldade, pois tudo me leva cada vez mais próximo de ti. Irmãos, isso é um desafio, mas eu convido você a viver dessa forma, a mudar a maneira como você encara os problemas e a trazer para dentro de si, para o seu dia a dia, essa voz do Espírito Santo para te guiar e te conduzir. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigada. Senhor, eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um que está assistindo esse devocional. Pai, eu quero declarar, Pai, que eles estarão atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. Amados Deus, nós muitas vezes não sabemos ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso, Pai, eu quero te pedir, eu clamo agora por mim e por todos aqueles que estão assistindo esse devocional, para que eles possam, Pai, de fato, ouvir a voz do Espírito Santo e que o próprio Senhor testifique isso ao coração deles. Ó Deus, que nós possamos, Pai, estar cada vez mais sensíveis à Tua voz. Não queremos fazer as coisas na força do nosso braço, não queremos tomar decisões pela nossa emoção, pela circunstância, mas queremos, Pai, de todo o coração, estarmos alinhados com o Teu propósito, porque sabemos, Pai, que tudo que vem de Ti é bom, perfeito e agradável. Obrigada, Pai. Eu oro, Pai, a favor dos meus irmãos, para que o Espírito Santo de Deus os conduza em todas as áreas. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amados, deixa aqui nos comentários se você já teve uma experiência com o Espírito Santo. Eu tive várias, eu posso contar várias. Eu já falei até para vocês da minha ida para os Estados Unidos, que Deus falou comigo num sábado, eu comprei a passagem e viajei no domingo. São coisas que às vezes não faz sentido. Você fala, que loucura, da onde você tirou isso? Do nada? Não, nunca é do nada. É o Espírito Santo que fala e testifica no nosso interior. E a gente precisa dar passos, né, independente das nossas condições. Porque é quando a gente dá um passo que Deus vem e põe o chão. Amém? Um beijo para vocês, obrigada e até amanhã. Tchau!